A paz do Senhor, eu sou o pastor Lizardo. Daremos o prosseguimento no terceiro capítulo do estudo que estamos fazendo da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. Iniciamos com a oração, clamando a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Altíssimo e soberano Deus, estamos diante de Ti, ao Deus de Elias, o Deus de Daniel, o Deus que tudo pode, Criador do universo, dos céus e da terra, cuja presença estamos cada dia, cada instante de nossas vidas, para, Senhor, prosseguir com este estudo, com este alimento, porque Tu és o pão da vida, Tu alimenta nossas almas, nosso espírito. Portanto, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, e com o auxílio do Espírito Santo, prosseguimos avante como guerreiros que somos, comprado e remido pelo precioso sangue de Jesus, a leitura e o estudo da santa palavra do Deus vivo. Amém. Gênesis, capítulo de número 4. Aqui falaremos no momento em que Adão e Eva foi expulsos do jardim do Éden. Deus colocou um querubim ali para que não tivesse acesso, Adão e Eva não tivessem mais acesso ao jardim do Éden, pois eles poderiam pegar do fruto que dá a vida eterna, e assim o pecado reinaria. Então Adão é lançado, Adão e Eva é lançado à terra. Observe bem que é Adão e Eva que é lançado à terra. Nenhum mais, não há semente de Adão e Eva neste momento. Só Adão e Eva. E aconteceu Adão a Eva, sua mulher, e atente bem, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Percebeu? Eva só teve o conhecimento, Adão só teve contato com Eva íntimo depois de ser expulso do jardim do Éden. E aqui alcança um varão. Eu quero que os irmãos atentem bem, que todas as vezes que nascia a Eva um varão, ela exaltava a Deus. Quando nascia a mulher, Deus não era exaltado. Todas as vezes que nascia um varão, ela exaltava o Senhor. Então ela diz, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Atente bem, cabo de dias, meses e anos. Quer dizer que Adão e Eva teve apenas Caim e Abel? Não, irmãos. Eu disse no início que quando Eva tinha um varão, ela exaltava o Senhor. Então ela teve várias filhas. Guardem o que eu estou falando. E vai ser provado mais à frente. Ela teve várias mulheres. Hoje nós sabemos que tem mulher que consegue ter uma gestação até de 6 filhos. Imagina naquela época em que Deus mandou povoar a terra. Então Eva poderia ter nascido em cada gestação, de ano em ano, 6 filhos, ou 2 filhas, ou 3 filhas, ou 4 filhas. Só sei que ela foi tendo filhas, mulheres, foi tendo filhos. E quando ela alcançou, nasceu um varão, ela colocou o nome de Caim, e nasceu de novo outro varão, colocou o nome de Abel. Mas já estava tendo muitas filhas. Já havia passado anos.
Nós vamos ver lá na genealogia dos filhos de Adão e Eva, você vai ver quantos anos eles viveram e quantos anos eles tiveram filhos. Então, filhas ela estava tendo, varões, homens, é que os dois, Caim e Abel. E Abel, então, preste bem atenção, duas nações na terra. Um que serve por prazer ao Senhor e outro que não são tão agradecidos a Deus, que é o caso de Caim. Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Atente bem, Caim, ao trazer a oferta, claro que Deus aqui está demonstrando que ele tem o poder para conhecer os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que antes mesmo de eu pensar ou pronunciar qualquer palavra, Deus já sabe o que sairá da minha boca, porque ele esquadrinha os nossos pensamentos. Então Caim, quando veio trazer a oferta, Deus já havia esquadrinhado o pensamento de Caim e percebeu que Caim não estava fazendo aquilo por gratidão a Deus, e sim por obrigação. Então, por isso, Deus não aceita a oferta de Caim, porque Deus visitou a mente de Caim e viu que o pecado que estava em Satanás estava fluindo em Caim. Então, tanto é que produz em Caim, o pecado produziu em Caim a ira, ao ser descoberto por Deus que o que ele estava fazendo, era errado, que ele não estava fazendo por amor. Por isso, meus irmãos, atente que Deus está esquadrinhando os nossos pensamentos. Naquele momento lá no Novo Testamento, quando a mulher foi pega no ato de adultério, eu vou me transferir para o Novo Testamento para explicar aos irmãos que Deus tem o poder para esquadrinhar os pensamentos. Quando aquela mulher foi pega no ato do adultério, e pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada até a morte, e Jesus estava presente, e Jesus acolhe aquela mulher, e normalmente, no exato momento, é cobrado de Jesus Cristo, pelos que ali estavam ao redor, que ele cumprisse a lei de Moisés. E Jesus, como é um bom cumpridor das leis instituídas por Deus, ele manda que eles lancem a pedra sobre a mulher. Mas antes, ele abaixa-se e começa a escrever. A Bíblia não diz o que ele está escrevendo, mas a interpretação é justamente esta, que Deus esquadrinha o coração. Os homens já cometiam adultério em seus pensamentos. Os homens tinham por costumes na época de possuir várias mulheres, inclusive jovens. Então eles já cometiam adultério no próprio pensamento. E eu creio, dirigido pelo Espírito Santo, que naquele momento, se os homens atirassem a pedra sobre aquela mulher, Jesus escreveria o nome de cada um, e o nome do e o pecado de cada um, que era o mesmo pecado de adultério. Porque o Senhor Jesus diz: se com teus olhos olhares e com o coração desejares
a mulher do teu próximo, já cometeu adultério. Então eu creio que se eles lançassem a pedra, Jesus diz, cumpra-se então a lei de Moisés também sobre vocês, porque vocês são transgressores da lei, porque vocês cometeram adultério. E iria relatar. Mas como não aconteceu, o Senhor Jesus pergunta, aonde estão os teus acusadores? E aí, Jesus olha, não tinha nenhum. E a mulher anuncia que não tinha nenhum. Jesus, portanto, nem eu. Jesus tinha condições de lançar as pedras, porque Jesus não adulterava. Mas Jesus, nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Está vendo a misericórdia de Deus que nós acabamos de ler no episódio, no capítulo anterior, lá no Jardim do Éden? A misericórdia de Deus, ele poderia apedrejá-la e não o fez. Então ele tem acesso aos nossos pensamentos. Irmãos, atente bem, antes mesmo que eu olhar para uma irmã, antes mesmo que o meu pensamento me traia, Deus já sabe o que eu vou fazer, o que a minha mente vai fazer. O livro de Tiago, o próprio Tiago deixa bem claro, quando fores tentado pelo diabo na mente, se tu deres a luz ao pecado, já cometeu pecado. Por quê? Muitos culpam o diabo, mas dá a luz ao pecado. O pecado vem à porta, ao invés de ele buscar e repelir o pecado, ele vai para casa, ele fica imaginando como seria o pecado. Meus irmãos, é nesse momento que Deus está esquadrinhando nossos pensamentos, está vendo tudo o que nós estamos pensando. Então tomemos cuidado. Caim foi isso. Quando ele veio trazer a oferta, Deus já tinha visto o seu pensamento. Viu que não estava falando. Aceitou a de Abel, porque Abel veio agradecido ao Senhor por Deus ter dado tanta fartura a ele. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor diz assim a Caim, por que tiraste? E por que caiu os teus semblantes? Tem pessoas que chegam na presença de Deus com arrogância, e cai o semblante, coloca Deus à prova, coloca Deus como empregado, dizendo, o Senhor, está escrito na tua palavra, o Senhor tem que fazer, não é dessa forma. Devemos ter temor ao chegar diante de Deus, porque Ele é o Senhor dos senhores. No 21, ele diz, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão, no 8, versículo 8, o primeiro homicídio, versículo 12, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Atentou, a arrogância. Olha o respeito, ele não tinha mais temor, nem respeito para com Deus, ele afronta Deus. Deus pergunta pelo seu irmão, porque Deus já sabia que Caim tinha matado seu próprio irmão. Mas Deus queria que Caim confessasse. Por isso que muitos assassinos alcançam misericórdia quando eles confessam os seus pecados, os seus delitos, e reconhecem a Jesus como o único suficiente Salvador, e ele paga pelo seu erro, cumpre a justiça dos homens, paga pelos seus erros, e são perdoados, e muitos deles salvos. Deus está dando oportunidade a Caim, mesmo depois de ter cometido um assassinato, Deus está dando oportunidade a ele de se redimir e pedir perdão, mas ele não fez, ao contrário, ele afronta Deus. Ele diz para o Senhor, sou eu o guardador, tu me colocaste como guardador do meu irmão? Se é o Senhor o guardador, o Senhor que tome conta, é dessa forma. No 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
E agora maldito és tu, olha a maldição que estava sobre Satanás, que é a morte. Olha bem, a maldição passa para Caim. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoado? Presta atenção. Depois de receber a maldição, depois de Deus dizer a ele que a terra não mais produziria, por isso que hoje nós vemos muitas terras que não estão dando frutos, está seca, sem vitamina, é porque Deus fez com que a terra ficasse assim por causa do pecado, porque sangue inocente foi derramado. Mas aqui, Caim é tão arrogante que ele diz assim, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Será que eu não posso ser perdoado pelo ato que eu cometi? Eu matei meu irmão, o Senhor não pode me perdoar? E aí vem o Senhor, eis que, olha Caim ainda dizendo: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então Caim chegou: então quem me achar me matará? Quem achar quem? Se Adão e Eva não tivessem tido mais filhos, Caim poderia ir tranquilo pela face da terra, que só existia ele, ninguém o mataria. Notem-se que tinha mais filhos de Eva e Adão na terra. Vamos lá? Deus disse que não seria morto. Caim, ninguém matou Caim. Vamos lá. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E aconteceu e conheceu. Agora, vamos bem atentos. Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente. Saiu da face do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não mais servia ao Senhor. É uma nação que não servia a Deus, só servia a Satanás, não a Deus. Preste bem, Caim saiu da face de Deus. É como se Deus tivesse isolado Caim. Atentou bem para essa passagem? Agora vamos à passagem abaixo. Diz o versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu, de Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meusael, e Meusael gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si, atente, Lameque, tudo descendente de Caim, tudo povos que não agradavam a Deus. Nenhum desses povos que nós estamos lendo agradou a Deus. Eles estavam a serviço do pecado, estavam a serviço de Satanás. Satanás tinha liberdade no meio desses povos. Tanto que olha bem o que aconteceu. No versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zila. Prestaram atenção? Deus no jardim do Éden, preocupado com o homem, disse que o homem não poderia viver só, não seria bom, e fez para ele uma companheira, e decretou que seria 2 se transformaria em uma só carne com o casamento. Com a união dos 2 seria uma só carne.
Já esses filhos das trevas tomam duas mulheres. Eles estavam banhados no pecado. Daí inicia-se o costume de homens ter duas mulheres, ter concubina, ter amante. Ter amante, ter concubina, ter duas mulheres é coisa de Satanás. É contrário à vontade de Deus. E os filhos das trevas é que praticam isso. Vocês vão ver que para frente, quando nascem os filhos de Deus em 7, nenhum deles tomam mais que uma mulher. Mas os filhos das trevas tomam duas mulheres. Contrário à vontade de Deus. É isso que Satanás faz com o ser humano. Faz com que eles transgridam a vontade de Deus. Foi por isso é que o Senhor determinou que casando-se não poderia ter outra mulher, a não ser aquela mulher. No verso 20, Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. No 21, e o nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa. Atentam bem. Os instrumentos musicais, os louvores começaram com o povo de Deus? Não. Lembra que Satanás, lá em Ezequiel 28, Isaías 14, Satanás tinha a responsabilidade de entoar louvores, reger o coral de anjos para louvar e exaltar a Deus. Pois o povo que está a serviço de Satanás inventa instrumento e cria música para exaltar Satanás e não a Deus. É por isso que há louvores aí que estão dentro dos templos que exaltam o homem em si, o ego, como Caim tinha, era egocêntrico, enfrentou a Deus. É por isso que existem músicas e cânticos dentro dos templos que exalta o ser humano, exalta o próprio Satanás, não exalta Deus. Ainda que coloquem letras da palavra de Deus nesses cânticos, os ritmos são ritmos mundanos, ritmos que eram da época em que os povos que serviam a Satanás, que vieram de Caim, criaram esses ritmos. Portanto, os que louvam a Deus não devem trazer os mesmos ritmos para dentro da casa do Senhor. E o nome do seu irmão Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpas e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, preste atenção. Ninguém pôde matar Caim. O ato que Caim cometeu, o assassinato, terminou com Caim? Não. A maldição foi se estendendo. Esse ato de provocar vingança, como lá, nós lemos lá que Deus instituiu olho por olho e dente por dente, se matares a família teria o direito de vingar-se. Atente bem, por quê? Atente bem, para conter a violência. Deus fez isso para conter a violência, para que houvesse temor nas famílias, um não matasse um integrante da família do outro, pois a família dele poderia ser dizimada. Então, Deus plantou o temor, porque era prática com os povos de Caim. Olha bem o que os descendentes de Caim falou. E Zilá teve a Tubal-Caim. No versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. É uma ordem que ele passou para as mulheres dele. Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. O que é que ele disse? O meu descendente, o meu tataravô, vamos botar assim, Caim, vai ser vingado 7 vezes.
mas vocês vão preparar os vossos filhos, falando para as mulheres, para me vingar 70 vezes 7. Se me matarem, já que eu matei, se me matarem, vocês vão fazer com que os vossos filhos matem 70 vezes 7. Você está entendendo que lá quando fala, o Senhor Jesus fala sobre o perdão do irmão? Não só 7, mas 70 vezes 7. É justamente porque os filhos das trevas querem vingança, mas os filhos da luz querem perdão, querem misericórdia. Por isso o Senhor Jesus disse, não só 7 vezes tu perdoarás, mas 70 vezes 7. Enquanto esse homem usado por Satanás instruiu a mulher para mandar matar 70 vezes 7, Jesus instrui o povo dele a perdoar 70 vezes 7. Caiu porque dos 70 vezes 7 o perdão. Porque não perdoar é prática satânica. É isso que esse homem instruiu as mulheres, a não perdoar. Se me matarem, você vai instruir os seus filhos para matar 70 vezes 7, me vingando. Quando você não perdoa, você está matando o teu irmão e está agindo como filho das trevas. O sinal de maldição que estava sobre Caim está vindo sobre você, se você não perdoa. Porque isso era a prática dos descendentes de Caim. E tomou, vamos no versículo 25, e disse, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Atentou? Só tinha mulheres depois de Caim e Abel. Tanto é que Caim pegou mulheres, eram justamente as irmãs dele, nascidas de Adão e Eva. Mas, pastor, irmãos tinham relações? Sim, tinham, para povoar a terra. Tanto que no livro de Levítico, Deus começa a proibir o ter relações com irmãos, com a parentela. Por quê? Porque a terra já estava povoada e a parentela já havia sumido, de tantos que haviam tomado mulheres para si, irmãos. E Adão conhece novamente Eva, e Eva alcança do Senhor. Todas as vezes que Eva tinha um varão, ela dizia, e alcancei do Senhor um varão. E dali começou a invocar-se o nome do Senhor. Até então, os instrumentistas, os cânticos que eram entoados, não era para louvar a Deus. Não eram. Era para exaltar Satanás e exaltar ao homem, o próprio homem. Agora não. Em 7, começa a exaltar o Senhor. Amém? Começa a invocar a Deus. Nasce aí o povo de Deus. Em 7, tanto é que no livro de Judas, o Senhor diz, o 7º depois de Adão, viu o Senhor Jesus Cristo vindo na nuvem, com a sua miríade, com os seus anjos, com os seus escolhidos, buscar a igreja. Atentou, irmãos? Este é o povo de Deus. A revelação da salvação foi dada ao povo de Deus. Começa a separação entre a igreja do Senhor, entre o povo de Deus e o povo que não serviu o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. A paz do Senhor Jesus para todos. Em nome de Jesus. Amém?